Eu vi uma paz tão grande, uma paz incrível, uma paz sobrenatural, e aquela paz me chamava a atenção, o ritmo daquela paz, que era como se fosse um vulcão adormecido, como se fosse, tá? Um vulcão adormecido, e no final eu escutei uma voz, que é igual um tsunami, quando ela vem, a onda se recolhe, não é? Vai para bem longe a onda. E depois vem um tsunami, que não tinha alarido, que não tinha, e de uma hora para outra vinha estrondos. De uma hora para outra vinha estrondos de grande gigantesco. E dizia, filho, a libertação do Brasil já começou. Deus, ele vai se responsabilizar, ele vai pegar as pessoas que assim violaram as leis, decretos e estatutos dele e zombaram de Deus. Nesses últimos 3 dias, até o dia 10, nós iremos ter muitas coisas que os nossos olhos irão ver, nossos ouvidos irão ouvir. Um alerta de Deus para a nação brasileira. E em poucos dias, algo estrondoso irá acontecer. A palavra do Senhor diz em Salmos 11, versículo 7: Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 7 de março, entregou mais um forte aviso de Deus para o Brasil. Deus mostrou ao seu servo uma paz na nação brasileira, mas era como se fosse um vulcão adormecido, prestes a acordar, que causaria um estrondo gigantesco, como uma grande onda de tsunami, e avisou que até o dia 10 de março, grandes acontecimentos irá sacudir o Brasil, pois a libertação desta nação já começou. Confira este tremendo recado com o apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu estava agora à tarde meditando e me veio algo assim. Eu gostaria de participar para vocês. Eu estou de saída daqui pedaço, mas eu quero só deixar registrado. Era não sei se era um sonho, bem dizer o que era, e não dormi bem, e aí durante o dia não durmo bem à noite, durante o dia fica dando aquelas cochiladas, né? E eu estava meio sonolento. Eu vi uma paz tão grande, uma paz incrível, uma paz sobrenatural, e aquela paz me chamava a atenção, o ritmo daquela paz. E aquela paz que me chamava a atenção, o ritmo, né, daquela paz que eu estava, eu senti que no fundo não era uma paz, que era como se fosse um vulcão adormecido, como se fosse, tá? Um vulcão adormecido, em que uma hora para outra o vulcão acordasse. Assim era aquela paz. E aí eu continuei vendo aquilo, né, tendo aquela impressão, e no final eu escutei uma voz. Por que você está cismado com essa paz? Eu disse, porque não há barulhos. Não há o quê? Eu disse, não há barulhos. Aí a voz disse, aí é que está a questão. Quando não há barulho, é sinal que o que vem vai fazer um grande estrondo. Um grande estrondo. Eu confesso que eu iria sair, porque eu estou culto, e não iria adentrar. Mas eu vou entrar para passar, porque aquilo ficou na minha mente, e eu quero dizer para as pessoas que assistem a live, que são espirituais, de todas as crenças e religiões, que é igual um tsunami, quando
ela vem, a onda se recolhe, não é? Vai para bem longe a onda. E depois vem um tsunami. O mar possivelmente está tranquilo, depois vem um tsunami. Eu nunca tive um sentimento deste. Eu tive esse sentimento. E vocês são uma família, eu gostaria de passar isso para vocês. Desse sentimento. Desse sentimento, eu gostaria de passar isso para vocês. O link está aí, compartilha com mais pessoas. O maior número de pessoas possíveis que vocês puderem. Né? Eu gostaria de fazer um clamor, gostaria de fazer uma oração, gostaria de orar por vocês. Né? Mas isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção essa falsa paz, que não tinha alarido, que não tinha, de uma hora para outra vinha estrondos. De hora para outra vinha estrondos de grande gigantesco. E eu estava pensando, eu estava lendo, aí eu lendo, pensando. Os livros que mais li nesses últimos 2 anos e 2 meses, livro de Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo de seus servos profetas. Livro de Amós 3,7. Até coisas que me vinham na mente, que eu achava, eu mesmo, que eram só coisas que vinham à mente, aconteciam. E diversas vezes me aconteceu isso, diversas vezes em coisas que eu sentia que era normal, que não tinha significado nenhum, acontecia. Então eu passei a dar muito mais credibilidade e atenção aos meus pensamentos, mesmo que eles fossem vazios ou vagos, ao meu parecer, mas era Deus falando. Quando eu escuto a voz, é como se tivesse milhares de vozes. Mas eu estava falando para minha esposa hoje. Mas existe uma voz no meio das milhares que é a que me chama a atenção e que me prende. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus que me chama a atenção e me prende. Essa é a voz de Deus. E no final, quando eu estava lendo, eu senti uma voz suave no meio de milhares e dizia: filho, a libertação do Brasil já começou. Faça um belo culto no dia 20 de março em Fortaleza, Ceará, louvando e agradecendo o meu nome pela libertação do Brasil. Porque até o dia 20 de março é um resultado, um norte, uma busca de um norte completamente para que todos os brasileiros, até os menos entendidos, percebam e vejam como é que vai ficar o Brasil. Mas o Brasil será liberto de um jeito ou de outro. Mas uma libertação, geralmente, ela é dolorosa. Mas ela irá acontecer. O mal não irá prevalecer sobre o território nacional brasileiro. Eu me afastei durante os dias, por causa da visão que eu tive lá com o Donald Trump, e eu comecei a orar, porque Deus disse assim: ora e coloca na brecha por ele. Eu comecei a orar e colocar na brecha. Mas eu quero orar por você, quero orar por sua casa e orar por sua família. Faça planos, porque os seus planos serão realizados. Façam planos, você e sua casa, porque o Brasil tem norte, tem futuro, o Brasil tem jeito. Mas o Brasil não era para ter norte, o Brasil não era para ter futuro. Mas agora o Brasil vai ter norte, o Brasil vai ter futuro. Deus, ele vai se responsabilizar, ele vai pegar as pessoas que assim violaram as leis, decretos e estatutos dele e zombaram de Deus. Ele não vai pegar aqueles que nada fizeram. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. E nós iremos contemplar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Que nesses últimos... Hoje é 7/3/2023. Nesses últimos 3 dias, até o dia 10, nós iremos ter muitas coisas que os nossos olhos irão ver, nossos ouvidos irão ouvir. Eu falo apenas da minha espiritualidade. Né, da minha espiritualidade que eu acredito nela. E acabo de afirmar para vocês que mesmo aquilo que me parece sem lógica, começa a ter lógica.
começa a ter sentido. E é isso. Às vezes você tem um pensamento e acha que aquele pensamento não tem lógica, mas ele tem um sentido. Então, existe um barulho muito ensurdecedor para chegar aí. Um barulho ensurdecedor, esse barulho irá chegar. E nada vai mudar, porque tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Temos orado constantemente para que Deus faça a sua vontade sobre o território nacional brasileiro e sobre o internacional. Nós estamos vivendo a última geração do arrebatamento da igreja de Deus aqui na Terra. Essa geração do arrebatamento da igreja nós estamos vivendo. Há 3 coisas que me preocupam, se você deseja compartilhar com mais 7 mil pessoas, está aí. E me preocupou muito, porque era um sonho de 3 fatos e acontecimentos que poderiam acontecer, né? Mas eu vou contar um fato, que desses 3 fatos, me chamou a atenção. Qual foi o fato? Existem coisas para vir à tona sobre escândalos que nunca foi visto em todos os tempos, eu acredito que mais de 36 anos, isso envolvendo o Brasil e outros países do mundo, são diversos países do mundo. E pode ser que seja até aqueles 17 países que eu disse, que Donald Trump sentando na cadeira presidencial, esses 17 países seriam beneficiados. Estavam preparando, né, o terreno do inimigo estava preparando, mundialmente falando, estou falando de outros países grandes e poderosos, estavam preparando algo para poder abafar isso, ou tirar toda a humanidade do foco daquilo. Isso me chamou a atenção. E pensaram na possibilidade de... Eu vi em sonho, isso não é um sonho, eu quero relatar isso. Pensaram em possibilidade de uma pandemia, de uma pandemia vir lastar em todo o território internacional e fazer igual a pandemia de 2020, parar simplesmente o universo. Para que os alardes e os acontecimentos que deveriam acontecer e coisas grandes que estavam ocultos, vendo ser descobertos e relatados, porque descobertos já estão. Existem mais coisas que já foram descobertas que não foram revelados do que coisas que já foram reveladas nos últimos 3 meses. Existem mais coisas, né, 3, 4 meses, 4 meses. Existem mais coisas que já foram descobertas, mas não foram reveladas, que não foram descobertas, mas não foram reveladas, que as coisas que já foram descobertas e reveladas nos últimos 4 meses. E a preocupação de líderes mundiais era tirar o foco dos Estados Unidos da América e dessas coisas que eles já sabem e que eles vão relatar semana a semana, eles não vão relatar tudo junto, porque eu vi no sonho que eles estão preparando algo para poder agir no campo certo, na hora certa. Tá? A pessoa que veio me buscar para o culto chegou. E era mais ou menos isso aqui. Eles deixavam essa possível pandemia de lado e eles disseram assim, agora vamos permitir que os Estados Unidos entrem em guerra com outro país. Vamos permitir, vamos colaborar com isso que aconteça. Eu vi em sonho. Ou até mesmo uma 3ª guerra mundial. Porque aí iria calar a imprensa mundial, a opinião pública mundial, e tudo isso que é capaz de derrubar 3 governos, imagine um, derruba diversos governos. É coisas grandiosas. E eu vi, de novo nesse sonho, algo. E esse algo que eu vi nesse sonho é o seguinte. Esse algo que eu vi nesse sonho é o seguinte. Que aqueles sonhos que eu tive anteriormente sobre crime de guerra, lesa pátria, crime contra a nação, né, crime contra a humanidade, não sei. Eram todos esses crimes que viriam à tona em alguns países, mundialmente falando. Alguns países. Eu vi também o meu país envolvido em muitas coisas relatadas fora. E um das lives, na última que eu fiz, Deus iria colocar palavras na boca de presidente Donald Trump, inclusive sobre autoridades brasileiras. Eu fiz essa última live agora, recente, está com 3 dias hoje.
dizendo que eu via Deus colocando palavras, o Espírito colocando palavras na boca de Donald Trump, e ele ia pronunciar pela primeira vez o nome Brasil. Estranhamente, eu me espantei que no outro dia, 24 horas depois, ele deu uma coletiva de imprensa e falou sobre as possíveis sanções ao Brasil e a alguns outros países, e deu até a data no dia 2, se não estava, ou foi dia 20, não sei. 2 de abril, não sei qual foi a data, não assisti direito. Mas o que eu mais falo é daquilo que Deus me mostrou. Eu vi Deus colocando verdadeiramente palavras na boca do presidente Donald Trump, ele falando, pronunciando pela primeira vez sobre o Brasil. Esse nome de crime de guerra, crime de lesa pátria, crime contra a humanidade, será um dos nomes que vocês mais irão ouvir em nível internacional, me diz a parte espiritual, muito forte, através de muitos sonhos que eu tenho. Isso é o que vocês mais irão ouvir. E aí, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando eu falava sobre a diplomacia, a maior crise diplomática dos últimos tempos, eu falava no começo de novembro de 2024. Falei diversas vezes em novembro, falei em dezembro. E aí nós começamos a viver, nós estamos vivendo hoje, a maior crise diplomática da história. Isso não pode ser tratado simplesmente com normalidade, porque isso não é normal. Isso foi revelado por Deus, segundo Amós 3:7, nas minhas lives, em sonhos que Deus me deu, meses antes, 3 meses antes. E isso começou a acontecer. Nós estamos vivendo a maior crise diplomática da face da Terra. Mas haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional. Haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional, para vir. Quando tudo parece que nada vai acontecer, vai vir esse estrondo. Se prepare para esse estrondo, porque Deus já está revelando que vai vir um estrondo gigante. Quando tudo parecer tranquilo, vai vir no meio político, nacional e internacional. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.